Olá pessoal, mais uma aula do canal Anatomia Virtual, aula de hoje sobre artrologia. Eu dividi esta aula em 2 vídeos para não ficar muito cansativo. Artrologia significa artro, articulações, logia, estudo, portanto, estudo das articulações. As articulações fazem parte do sistema locomotor, onde os ossos vão ser a parte passiva do movimento. As articulações têm a função da união entre os ossos por intermédio de um tecido, na qual pode ser cartilagíneo ou fibroso, ou até mesmo um líquido sinovial. E além disso, é de acordo com a quantidade e o tipo de tecido interposto entre os ossos que vai ser executado aí o tipo de movimento entre os ossos. Então, portanto, como diz aqui no slide, os ossos nunca estão em contato direto um com o outro, sempre há um tecido conjuntivo entre eles. As articulações nada mais são que o conjunto de estruturas que promovem a conexão de 2 ou mais peças do esqueleto. Ainda produz movimentos, está envolvido na contração muscular, na postura e na manutenção do equilíbrio. Então, as articulações, ela tem um tecido interposto entre os ossos, que pode ser fibroso, pode ser cartilagíneo e pode ser sinovial. E de acordo com a quantidade, ser muito ou ser pouco, tem o grau de movimento aí das articulações. E de acordo com o grau de movimento das articulações, eles podem ser uma sinartrose. A sinartrose é uma articulação imóvel, a anfiartrose é uma articulação ligeiramente móvel e a diartrose é uma articulação aí com pouco movimento. Então, nós vamos falar sobre articulação fibrosa, articulação cartilagínea, articulação sinovial, dando enfoque aí essas características. Então, a classificação das articulações é de acordo com a natureza do tecido interposto entre os ossos. Então, por exemplo, se é fibroso, se é cartilagíneo, se é sinovial, está relacionado com isso. De acordo com o movimento realizado, como nós falamos no slide anterior, ele pode ser uma sinartrose, uma anfiartrose, uma diartrose e também de acordo com as estruturas que a compõem. Como eu disse lá no esqueleto, vocês podem ver que as articulações vão fazer a união dos ossos, seja por qual tecido for, por qual meio for. Só que nossos ossos, como nós vamos ver na aula de ossos que eu estou preparando, existem vários tipos de ossos do corpo humano. O osso longo, o osso chato, o osso regular, o osso curto. E com isso, por exemplo, o osso longo, existe a epífise proximal e uma epífise distal. E com isso, nas epífises também existe as saliências ósseas, que são chamadas de acidentes ósseos, que nós encontramos tanto no fêmur, como na escápula, como no osso curto, no osso regular também, esses acidentes ósseos. E eles estão principalmente em contato com o outro osso, que vai fazer, juntamente com o tecido interposto aí entre eles, o papel da articulação. Então, nós temos aqui, olha, a cabeça do húmero, que vai se articular aqui numa cavidade da escápula, chamada de cavidade glenoidea, que vai se articular aqui para formar a articulação do ombro. Observe que a cabeça do húmero, ela é esferoide. Então, nós vamos ver na classificação
das articulações sinoviais no segundo vídeo deste assunto, que é uma articulação sinovial esferoidea. Vamos começar a ver agora os tipos de articulações existentes. Então, nós temos a articulação fibrosa, que existe uma subdivisão em sutura, sindesmose e gonfose. Existe também a cartilagem, a articulação cartilagínea, que é a interposição de cartilagem hialina ou uma fibrocartilagem. E, por fim, a articulação sinovial. Vamos começar a falar sobre a articulação fibrosa do tipo sutura. Ela tem característica de pouco tecido fibroso interposto entre os ossos. Portanto, não existe movimento interposto aí entre essas articulações. Nós temos aqui, olha, nesse slide, a calota craniana dos ossos do recém-nascido. Então, nós temos o osso frontal, o osso parietal, o osso occipital, que se encontram separados entre si por tecido conjuntivo fibroso, onde aqui nesse tecido conjuntivo fibroso vai ocorrer um processo de ossificação intramembranosa. E essa ossificação intramembranosa que ocorre aqui nos ossos do crânio vão promover a união entre eles através de sutura. Só que de acordo com o tipo de união, vai formar esses desenhos aqui no crânio, que nós vamos ver que nós temos sutura plana, sutura escamosa, sutura denteada, de acordo com esse tipo de articulação. E essa articulação fibrosa tipo sutura, ela é encontrada principalmente nos ossos do crânio. Então, aqui em cima, nessa imagem, nós temos o tipo de ossificação que pode ocorrer. Então, de acordo com a união dos ossos do crânio, nós podemos encontrar uma sutura serrilhada ou escamosa, uma sutura escamosa que em forma de bisel, uma sutura plana ou retilínea, e a esquindilese, que é uma fenda que se articula no osso. Vamos falar primeiramente desse primeiro tipo aqui, que é a sutura plana. Na sutura plana, ocorre a união entre os ossos, na qual vai formar essa linha reta aqui, essa sutura retilínea. Então, nós temos uma sutura internasal, que é entre os ossos nasais, a sutura intermaxilar, entre as maxilas, e a sutura interpalatina, que fica aqui no teto da maxila. Então, aqui nós temos a sutura retilínea, que forma linha reta. Um outro tipo de sutura é a sutura escamosa, que nós temporoparietal, que nós encontramos aqui entre o osso temporal e o osso parietal, que os ossos se articulam em forma de bisel, com grande curvatura, como ilustra aqui em B, em forma de bisel. A união entre os ossos também da calota do crânio pode se unir através dessa forma aqui, ó, que é serrilhado denteada. Nós encontramos, olha, na sutura lambidóidea, na sutura interparietal ou sagital, na sutura coronal, aqui entre o osso frontal e os parietais. Notem que parece uma serra. E por fim, para finalizar a parte de suturas, nós temos a esquindilese, quando o encaixe de um osso no outro é do tipo de encaixe fenda. Então, nós temos aqui ó, o esfenoide e o vômer. Então, a articulação esfenovemoral é uma articulação do tipo esquindilese. Nós podemos observar também aqui numa vista lateral, nós temos o etimoide e o vômer e a fenda
esfenoidal. Então, nós temos aqui, olha, só para recapitular, então a sutura fibrosa do tipo sutura, existe pouco tecido conjuntivo fibroso entre si e não vai permitir movimento ósseo. Então, nós temos a sutura serrilhada ou denteada, a escamosa, que é a forma de bisel, a plana e a esquindilese, que é uma fenda que vai se encaixar no osso. A sinostose nada mais é que o processo de ossificação aí do tecido fibroso. Foi isso que nós comentamos até agora, que na calota craniana, né, existe aquelas aberturas de tecido conjuntivo fibroso, que é até popularmente conhecido como muleira, pela grande quantidade de tecido, e a ossificação do tecido intramembranoso se chama-se sinostose. E existe a sutura, olha, parieto-mastoide, que vai ocorrer aos 30 anos, aos 37 anos, sutura temporoparietal, e na velhice, o término do fechamento das suturas, que é a sinostose completa. Ocorre que na velhice, vocês podem observar, se vocês estiverem aí no laboratório de anatomia da faculdade de vocês, observar que quando numa peça preparada, vocês não conseguem visualizar essas demarcações que são as suturas, que pode ser sutura plana, escamosa, como a gente comentou, e quando vocês não conseguem visualizar isso nas peças, é porque é um crânio senil, porque vai desaparecer aí as suturas. Então, nós temos uma sindesmose temporária, como nós falamos lá no início da aula, existe uma grande quantidade de tecido conjuntivo fibroso interposto entre os ossos e permitindo aí que ocorra um movimento entre eles e também a ossificação intramembranosa que ocorre aqui entre os ossos do crânio, que é visto isso tanto na vista do crânio, né, como na vista lateral do crânio. Isso é importante também, que não sei se vocês perceberam que às vezes a cabecinha do recém-nascido nasce pontiaguda, porque é graças a esse tipo de tecido conjuntivo fibroso aqui interposto que ocorre um tipo de um cavalgamento desses ossos para a passagem da cabecinha do feto ao nascimento do nenê. Então, a articulação fibrosa do tipo sindesmose. Aqui ocorre um fato um pouco diferente do anterior, é uma articulação fibrosa também, vai ter tecido conjuntivo fibroso interposto entre os ossos, porém uma quantidade maior, né, de tecido conjuntivo fibroso entre os ossos, na qual vai formar essa membrana interóssea, permitindo aí o deslizamento desses ossos uns sobre os outros. Então, nós encontramos esse tipo de articulação fibrosa do tipo sindesmose aqui na articulação rádio-unar e na articulação tíbio-fibular. Aqui o ligamento estilo-mandibular, na qual nós também temos um tipo de uma sindesmose, e no ligamento interespinhal também nós temos um tipo de sindesmose. Aqui nós temos a articulação gonfosa, que também existe tecido conjuntivo fibroso interposto entre os ossos, e nós encontramos essa articulação principalmente entre os alvéolos dentários, tanto da maxila e da mandíbula. E é graças a esse tipo de tecido conjuntivo fibroso que tem movimento entre os dentes, permitindo aí a correção dos dentes com o uso do aparelho ortodôntico. Só lembrando que com o envelhecimento, a característica do tecido conjuntivo fibroso, não só dele, mas como inúmeras estruturas do nosso corpo, vai mudando. E
perde esse grau de mobilidade satisfatória, sendo não viável a utilização de aparelho ortodôntico. Não que não pode pôr, pode colocar, mas o tratamento vai ser bem mais lento. Finalizando a parte de articulação fibrosa, que nós acabamos de falar, que nós temos articulação fibrosa do tipo sutura, os seus tipos, a articulação sindesmose, a articulação gonfose, passaremos agora a discutir sobre um outro tipo de cartilagem com a mesma característica da articulação fibrosa, sendo de pouco movimento ou nenhum movimento, que ocorre entre os ossos longos, que é a articulação cartilagínea do tipo sincondrose. A articulação cartilagínea preconiza tecido cartilaginoso interposto entre os ossos, na qual existem dois tipos, a sincondrose e a sínfise. Então, a primeira tipo de sincondrose, ela pode ser temporária e ocorre nos ossos longos, numa estrutura que se localiza entre as diáfises e a epífise do osso longo, chamado de disco epifisário. E esse disco epifisário é constituído de cartilagem hialina. Então, a sincondrose é cartilagem hialina interposta entre os ossos, sendo a de maneira temporária aqui que ocorre na ossificação dos ossos longos, e a sinostose aqui é a ossificação do tecido cartilagíneo. Então, nós temos aqui os resquícios desse disco epifisário numa fase adulta, na qual, quando cessa o crescimento de um indivíduo, esse disco epifisário vai deixar uma marca aqui na região da epífise, chamada linha de cartilagem do disco epifisário, que é resquício aí do disco epifisário, que ocorre na ossificação sincondrose temporária no osso longo, predominante tecido, cartilagem hialina. Só que nós temos também a sincondrose permanente. A sincondrose permanente é diferente da sincondrose temporária. A sincondrose permanente também é a presença de cartilagem hialina interposto entre os ossos, onde nós encontramos entre o externo e as costelas, articulação externo-costal, e também na base do crânio, com a articulação esfeno-occipital. Um outro tipo de articulação cartilagínea é tipo sínfise. Aqui, pessoal, é um outro tipo, também é cartilagínea, só que aqui o tecido intermédio interposto entre os ossos é uma fibrocartilagem. Ocorrendo isso, olha, entre os pubis do osso do quadril, nós temos a sínfise púbica, entre o manúbrio e o corpo do osso externo, a sínfise manúbrio external, e no disco intervertebral. Lembrando que aqui é uma fibrocartilagem interposta entre os ossos. Então, pessoal, antes da gente começar a articulação sinovial, vimos até agora a fibrosa com seus tipos. Nós temos sutura, sindesmose e gonfose, na qual a pouca ou grande quantidade de tecido conjuntivo fibroso preconiza seu movimento. Na cartilagínea, nós temos a sincondrose permanente, a temporária, que é cartilagem hialina interposto entre os ossos, e nós temos a sínfise, que é uma fibrocartilagem, né? Agora nós vamos começar a ver um outro tipo de articulação, que é a articulação sinovial. A articulação sinovial, ela permite um grau de movimento bastante grande, tem amplitude
de movimento, é uma diartrose, diferentemente das outras articulações que nós explicamos, onde nós temos 4 constituintes básicos dessas articulações. Por exemplo, tanto do ombro, do joelho, do tornozelo, vai ter essas características, que é a cápsula articular, cartilagem articular, a cavidade articular, que aqui vai correr um líquido chamado de líquido sinovial. A cápsula articular, ela tem 2 membranas, uma membrana externa, que é uma membrana fibrosa, e uma membrana interna, que é a membrana sinovial, que vai produzir aí o líquido sinovial. Então, pessoal, além desses 4 constituintes que são essenciais à articulação sinovial, nós temos também a presença de ligamentos que vai dar sustentação à articulação, que podem ser ligamentos extracapsulares e intracapsulares. Nós temos a presença de discos articulares, como no caso da articulação temporomandibular, a famosa aí ATM. Nós temos meniscos articulares, que são discos incompletos constituídos de tecido conjuntivo fibroso, que servem aí para amortecimento de impacto. E nós temos também um outro acessório, que nós temos aqui o osso do quadril, aqui no interior da cavidade do acetábulo, essa estrutura semilunar do acetábulo, onde a cabeça do fêmur vai se articular aqui, vai formar a articulação do quadril, sendo as orlas e os lábios nas articulações tem como finalidade promover uma amplitude aí de movimento. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar nessa aula de introdução. E no próximo vídeo sobre artrologia, nós vamos ver os anexos articulares e as classificações das articulações sinoviais. Até mais! Tá se soltando, hein? Gosta de mim.